Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 20, tema: Controle de Constitucionalidade Estadual. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um mergulho profundo nas engrenagens do direito. Bom, a nossa missão nessa imersão de hoje é bem clara, mas ela carrega os seus desafios, né? A gente vai decifrar as engrenagens do controle de constitucionalidade dentro dos tribunais de justiça. Exato. O objetivo aqui é preparar quem acompanha a nossa análise para dominar todos os meandros desse sistema e, claro, gabaritar com total segurança aquelas provas de altíssimo desempenho da FGV. Com certeza. E vale muito ressaltar que, como o professor Lessa sempre ensina com aquela maestria toda dele, compreender esse tema não é, de forma alguma, só ficar decorando artigos de lei de um jeito frio e mecânico. Ah, não mesmo. O buraco é mais embaixo. É entender a lógica federativa por trás da coisa toda, sabe? Quando a gente compreende o porquê das regras, de onde elas vêm, aquelas famosas pegadinhas de prova simplesmente perdem a força. O que é fascinante aqui é que nós vamos transitar desde o Olimpo das altas cortes de justiça até a realidade mais crua e pragmática lá do balcão do cartório. Certo, vamos desempacotar isso. A gente precisa estabelecer o terreno básico antes de avançar para aquelas situações de crise institucional. Sim, preparar a base teórica. Quando a gente fala em Tribunal de Justiça, qual é exatamente o limite desse campo de jogo, sabe? Porque a intuição comum de quem começa a estudar sugere que um juiz de alta instância pode julgar a validade de qualquer lei que apareça na frente dele. Mas não é bem assim, né? A justiça é compartimentada. Pois é, a estrutura encartada lá no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, pinta um quadro bem mais restritivo. A Constituição impõe aos estados a obrigação de instituir a chamada representação de inconstitucionalidade. Perfeito. Essa representação de inconstitucionalidade é o que a gente chama corriqueiramente de ADI estadual. A famosa ADI. Isso, ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Estado. E, a Constituição Federal obriga que todo Estado tenha esse mecanismo. Mas os limites, como você pontuou, são super estritos. Totalmente. O objeto dessa ADI no Tribunal de Justiça é exclusivamente a lei ou ato normativo estadual ou municipal que é contestada em face da Constituição do Estado. Certo. Para a gente visualizar melhor isso, imagina a seguinte analogia. É como se o Tribunal de Justiça fosse uma arena estadual e o STF lá em Brasília fosse a arena nacional. Adoro essa analogia da arena. Né? Cada arena tem a sua própria lista de convidados ultra exclusiva e regras muito claras sobre quem entra e principalmente sobre qual bola pode rolar lá no campo. Exatamente. O Tribunal de Justiça não pode apitar um jogo que pertence ao campeonato nacional, concorda? Sim, e essa analogia ajuda muito a visualizar o princípio da simetria e essa separação rigorosa de competências. O TJ só olha para o que nasce dentro das fronteiras daquele estado ou dos municípios daquele estado, sabe? Faz sentido. E aqui entra um alerta máximo. Uma daquelas pegadinhas clássicas que a FGV adora colocar nas provas de alto nível. Anotem isso que é ouro. Preste muita atenção na literalidade e na lógica do sistema. Olha só, uma lei federal nunca, em hipótese alguma, vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça em sede de controle concentrado. Nunca. Nunca. Que é esse controle que ataca a lei em tese. Sabe, o TJ não tem competência para tutelar, nem para anular atos que vêm da União. E isso faz todo o sentido processual se a gente parar para pensar. Imagina o caos se, um tribunal em Minas Gerais pudesse derrubar uma lei federal para o país inteiro. Ia ser uma bagunça institucional completa. Exato. Mas, seguindo essa lógica de separação rigorosa, o inverso também é verdadeiro, não é? A lei municipal não pode simplesmente pular etapas e subir direto para a arena nacional do STF através de uma ADI. De jeito nenhum. Uma lei municipal nunca vai ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade lá no STF. A arena correta, o local adequado para atacar uma lei municipal de forma concentrada, é o Tribunal de Justiça.
usando a Constituição Estadual como parâmetro. Entendi. O STF só vai tocar em lei municipal de uma forma muito excepcional através de outra ferramenta, a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF funciona tipo como uma rede de segurança processual para aqueles casos onde a ADI não cabe. Uma separação de competências desenhada a laser, né? Mas, e sobre a porta de entrada dessa arena estadual? Quem tem a chave para abrir essa porta e ajuizar a ADI estadual? Eu pergunto isso porque, historicamente, o poder de contestar leis já foi muito concentrado nas mãos de poucos no Brasil, não é? Muito concentrado. E isso nos leva a uma regra de ouro que o professor Lessa destaca de forma brilhante no material, que é a chamada vedação ao monopólio. Vedação ao monopólio. A Constituição Estadual não pode entregar a chave dessa porta, ou seja, a legitimação ativa, para um único órgão. Antigamente, a gente tinha muito a figura do monopólio do procurador-geral. Sim, eu lembro de ler sobre isso. Hoje, isso é frontalmente inconstitucional. O Estado não pode ditar, por exemplo, nas regras dele, que apenas o governador pode propor a ADI estadual. E o motivo por trás disso é puramente democrático, eu imagino. Se só o governador pudesse processar uma lei inconstitucional, ele usaria isso só contra leis de prefeitos da oposição, né? Com certeza. Ele ia escolher os alvos a dedo. Enquanto isso, ele fecharia os olhos para leis inconstitucionais que fossem criadas pelos aliados políticos dele. Ia virar uma arma puramente política. Exatamente para evitar isso. É o que a gente chama de democratização do acesso à jurisdição constitucional local. A lista de legitimados precisa ser obrigatoriamente plural. Plural. Tem que ter mais gente com essa chave. Isso. A Constituição do Estado deve permitir que diferentes vozes da sociedade provoquem o Tribunal de Justiça. Isso inclui partidos políticos com representação, a seção estadual da OAB, federações sindicais, associações de classe, entre outros. O monopólio anularia a função de fiscalização e aqueles freios e contrapesos que o nosso sistema democrático exige. Entendi. A regra geral, então, estabelece que o TJ usa a Constituição do próprio Estado como um escudo para derrubar leis estaduais ou municipais. Mas o cenário jurídico, raramente é tão simples assim. Quase nunca. O direito adora uma complexidade. Pois é. E se a norma estadual for uma cópia idêntica da Constituição Federal? Porque a gente sabe que os estados são obrigados a reproduzir vários artigos da Constituição Federal nas próprias constituições deles. Isso nos leva a um verdadeiro conflito de gigantes. Ah, esse é o ponto nevrálgico. Se a gente conectar isso à estrutura do Pacto Federativo, chegamos ao ponto de maior tensão do controle estadual. O que acontece quando o parâmetro de controle no Estado é o que a doutrina chama de norma de reprodução obrigatória? Tipo o que exatamente, para quem está acompanhando visualizar? Por exemplo, os princípios do processo legislativo ou regras básicas de licitação, direitos fundamentais, limites de remuneração. A Constituição do Estado basicamente copiou e colou o texto lá de Brasília porque ela era obrigada a fazer isso para respeitar a simetria. Tá, então se uma lei municipal fere essa regra estadual, que é, no fundo, só uma cópia da regra federal, essa lei municipal está ferindo as duas constituições simultaneamente. Sim, ela ataca as duas ao mesmo tempo. E aí surge um cenário processual que parece um pesadelo logístico. Imagina que a mesma lei estadual seja atacada ao mesmo tempo no Tribunal de Justiça e lá no Supremo Tribunal Federal. Um partido político vai ao TJ dizendo que a lei fere a Constituição do Estado e outro órgão vai ao STF dizendo que a mesma lei fere a Constituição Federal. É o caos jurisdicional armado. O STF funciona como uma espécie de força gravitacional que paralisa o Tribunal Estadual. É isso. Como é que o sistema evita decisões contraditórias nessas horas, em dois tribunais diferentes? O sistema evita o caos através de um fenômeno que é um clássico das provas e super cobrado, batizado de simultaneous processes. Simultaneous processes, bonito nome. Né?
Quando ocorrem essas ações concomitantes nas duas cortes, atacando a mesma lei e tendo como base essas normas de produção obrigatória, e esse é o entendimento que o STF pacificou muito bem no famoso tema 484, a regra de ouro imposta é o sobrestamento. Sobrestamento é uma palavra que aparece muito nos manuais, a gente lê toda hora, mas o que ela significa na prática, tipo numa terça-feira à tarde lá no Tribunal de Justiça? Na prática forense, o sobrestamento é a suspensão provisória e obrigatória do processo lá no Estado. O Tribunal de Justiça é forçado a cruzar os braços. Ele paralisa totalmente o julgamento da AD estadual e fica ali, só esperando a decisão de cúpula do STF. Ele literalmente congela o processo. Congela. O Supremo atua exatamente como essa força de atração maciça que você mencionou. A lógica é muito simples e elegante até. Se a norma matriz é federal, se a origem da ideia está lá em Brasília, quem deve dar a última palavra sobre a interpretação dessa norma é o guardião supremo dela, o STF. Faz todo sentido em termos de segurança jurídica, né? E de previsibilidade também. Ninguém suportaria um cenário onde uma lei é considerada perfeitamente válida por juízes no Estado, mas considerada nula pelos ministros lá em Brasília no dia seguinte. Mas e depois dessa pausa toda, o que acontece? O TJ fica esperando para sempre? Bom, depende muito do que Brasília decidir. Se o STF declarar a lei inconstitucional, ela é extirpada do universo jurídico com efeito para todos, aquele chamado efeito erga omnes. Morreu a lei. Morreu. Consequentemente, a ação que estava paralisada lá no TJ simplesmente perde o seu objeto e é extinta. A lei já não existe mais para ser julgada ali no Estado, entende? Claro, limpou o terreno. Por outro lado, se o STF disser que a lei é constitucional e válida, o TJ volta a julgar o seu processo. Mas ele não volta livremente, ele volta amarrado. Ele fica estritamente vinculado à interpretação e aos limites que o Supremo já fixou. Uma hierarquia hermenêutica bem cristalina, né? Isso levanta outra questão procedimental fascinante, que o professor Lessa desenha com um fluxo dinâmico genial no caderno de estudos. É sobre o caminho dos recursos. Sim, os recursos. Como regra estrutural, a gente costuma dizer que a decisão do TJ na ADI estadual é o fim da linha, certo? Não dá para ficar recorrendo eternamente de tudo. Como regra geral, sim, é o fim da linha. A decisão de mérito numa ADI estadual no Tribunal de Justiça é irrecorrível. Ponto final, encerra-se o debate estadual ali mesmo. Mas a gente sabe que no direito... Mas bancas examinadoras como a FGV amam as exceções, né? Se o parâmetro de controle, repito, a norma da Constituição Estadual que serviu de base para julgar aquela lei, for justamente essa famosa norma de reprodução obrigatória da Carta Magna Federal, a porta se abre de forma muito excepcional. E abre para qual caminho exatamente? Nesses casos raros e muito específicos, o entendimento é que a lide, o conflito, ultrapassou o interesse meramente local e atingiu a espinha dorsal do pacto federativo, sabe? Certo. Então, isso viabiliza a interposição do recurso extraordinário, a famosa figura do rei. Isso tira a discussão de dentro da Corte Estadual e leva a análise diretamente para o plenário do STF. O Supremo garante a última palavra sobre o sentido da própria criação dele. Nossa, então, mesmo que a briga tenha começado lá no interior do Estado, usando a Constituição estadual como desculpa na petição, se o coração da regra for federal, o Supremo avoca a responsabilidade para si. Exatamente isso. É uma engenharia processual incrível que garante a unidade do país, no fim das contas. Sem dúvida. Muito bem, a gente passou bastante tempo falando sobre como o Estado lida com uma lei problemática, né? Discutimos a teoria, as normas de repetição, os recursos judiciais todos. Mas o que acontece quando o problema não é o papel, mas a ação concreta de um governante? Aí o cenário muda de figura. Muda muito. Quando uma prefeitura simplesmente sai dos trilhos, tipo, o prefeito para de investir o mínimo em saúde e educação, descumpre ordens judiciais de forma reiterada, instaura um caos administrativo completo e rasga aqueles princípios sensíveis, É o cenário de colapso. a gente passa da teoria fria da anulação de leis no papel
para a ação física do Estado democrático, que é a intervenção. Esse é o momento crítico em que a autonomia municipal encontra o seu limite intransponível, sabe? A autonomia dos municípios, que é garantida com tanto zelo pela Constituição, não é um cheque em branco para a barbárie administrativa ou para o autoritarismo local. Não mesmo. A Constituição Federal, lá no artigo 35, inciso 4º, previu a figura da ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ADI interventiva estadual. É um mecanismo de freio de emergência que é usado quando os municípios ofendem aqueles princípios tão basilares que a doutrina chama de princípios sensíveis. E aqui, quem se prepara para provas de ponta precisa redobrar a atenção, porque a lista de quem pode acionar esse freio de emergência muda drasticamente. Muda completamente, é outra lógica. Na ADI comum, a gente viu que a regra era a vedação ao monopólio, com vários atores podendo processar. Mas na ADI interventiva, as regras do jogo se invertem, né? Perfeita observação. Para fins de memorização estratégica, o fichamento do material destaca 2 pegadinhas de ouro absolutas sobre essa intervenção. A primeira diz respeito a quem detém o monopólio dessa ação específica no tribunal. E quem é esse guardião solitário? A legitimidade ativa no TJ para ajuizar a ADI interventiva para defender princípios sensíveis é exclusiva e solitária do Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, que é o chefe máximo do Ministério Público Estadual. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso significa que nem o prefeito de uma cidade vizinha, nem a Câmara de Vereadores, indignada, nem associações civis podem propor a intervenção diretamente no tribunal? Somente o PGJ? Apenas e tão somente o PGJ. Isso está super cristalizado na súmula 614 do STF. E olha, existe uma razão fortíssima, uma razão de Estado para isso. Qual seria? Imagina se qualquer partido derrotado na eleição ou Câmara de Vereadores pudesse pedir a intervenção de um município direto no Tribunal de Justiça. A gente teria um caos político absurdo. Nossa, é verdade. Ia chover ação de intervenção. Toda vez que um prefeito perdesse a maioria na Câmara ou batesse de frente com opositores, a oposição ia tentar uma intervenção para tirar ele do poder à força. Ao concentrar isso nas mãos do Procurador-Geral de Justiça, o sistema cria um filtro técnico e muito rigoroso, separando o que é revanchismo político do que é real violação constitucional grave, entende? Essa exclusividade do PGJ faz um sentido enorme quando a gente olha por esse prisma processual e de proteção democrática. Mas isso me leva a pensar na figura do governador. O governador. O grande executor. A súmula protege contra abusos políticos na entrada do processo, lá no pedido. Mas e no final da linha? Uma vez que o PGJ ajuiza a ação e o Tribunal de Justiça analisa as provas e diz, sim, o prefeito cruzou a linha vermelha, a intervenção é extremamente necessária. O tribunal vai lá e expede a ordem. O governador pode simplesmente cruzar os braços e decidir não enviar os interventores se o prefeito em questão for o grande aliado político dele? Essa é a segunda pegadinha de ouro que o professor Lessa pontua, e a resposta é um sonoro não. Uma vez que o Tribunal de Justiça julga procedente a ação, atestando a inconstitucionalidade e requisitando a intervenção, o decreto de intervenção que o governador deve expedir perde totalmente a sua natureza política. Perde a natureza política. Perde. Ele não escolhe mais. Totalmente. Não há qualquer margem para discricionariedade, conveniência ou oportunidade política. O governador não avalia se é bom ou ruim intervir para o partido dele. A expedição do decreto de intervenção pelo chefe do executivo torna-se um ato vinculado. Ato vinculado, palavra mágica em direito administrativo. Exato. É um dever jurídico indeclinável imposto pelo Poder Judiciário. Se ele não fizer isso, se ele proteger o aliado político,
É ele quem passa a responder por crime de responsabilidade perante a Assembleia. Caramba, e um detalhe que não pode escapar a quem está com a caneta na mão anotando, esses princípios constitucionais sensíveis, tipo a forma republicana, o sistema representativo, a prestação de contas dos gastos públicos, eles são de observância obrigatória pelos estados e municípios, mesmo que eles não tenham tido o trabalho de copiar eles literalmente para dentro da Constituição estadual. Eles são inerentes. A força deles é automática e irradia por todo o território nacional. Exatamente. O princípio sensível é o DNA do Estado brasileiro. Agora, aqui é que a nossa imersão fica realmente interessante. Nós trouxemos até agora a alta teoria dogmática, o comportamento estratégico das cortes superiores, a vinculação rigorosa do governador e os embates gigantescos lá no STF. O direito no Olimpo, né? Isso, mas como esse controle de constitucionalidade impacta o dia a dia prático e mundano da população. Como essa engrenagem roda lá na base da pirâmide, bem longe dos tribunais blindados, diretamente no balcão de atendimento do cartório de registro de imóveis ou de notas da sociedade. Esse é um dos pontos mais originais e relevantes do Caderno 20. O material do professor Lessa explora isso a fundo no que ele chama de diálogo de fontes e no POP 01, que é o procedimento operacional padrão. O controle de constitucionalidade não flutua no éter, sabe? Ele não serve só para tese de mestrado. Ele deságua diretamente nas mãos de delegatários do serviço público, como os tabeliães e registradores. Para traduzir isso de um jeito bem prático, vamos pensar na seguinte analogia. Um tabelião no cartório é como um segurança na porta de um evento muito restrito e importante. A função primária dele é olhar a lista oficial de convidados e as regras de vestimenta que foram aprovadas pelos organizadores. Que no nosso caso do direito é a lei que foi devidamente aprovada e publicada. Perfeito. E o segurança da balada, ele não tem autoridade para rasgar a lista na hora, na frente de um convidado que está irritado, só porque alguém grita que a regra do evento é injusta, discriminatória ou inconstitucional. Se houver um problema real com a regra, ele não a muda por conta própria. Ele tem que chamar a gerência, que no nosso sistema é o juiz. Adorei. A imagem mental do segurança ilustra com uma precisão absoluta o princípio da legalidade estrita, que é o grande pilar que rege a atuação notarial e registral no Brasil. É absolutamente vedado ao registrador ou tabelião atuar como um juiz constitucional de exceção ali no balcão de atendimento. Ele não tem esse poder. Não tem. É preciso lembrar sempre que, embora eles exerçam uma função pública importantíssima por delegação do Estado, eles não possuem função jurisdicional estatal. Eles não vestem a toga, sabe? Eles não dizem o direito para anular leis. Mas o que isso significa quando um cidadão comum chega lá no cartório com um problema tributário que está doendo no bolso dele? Porque é muito comum que prefeituras aprovem leis cobrando impostos, como o ITBI na compra de um imóvel, com umas bases de cálculo totalmente absurdas, que o próprio STF já disse que são questionáveis. Sim, acontece o tempo todo. As prefeituras tentam arrecadar mais. Aí o cidadão chega no cartório, com o sangue fervendo, mostra uma notícia de uma decisão do STF no celular e exige que o tabelião faça a escritura dele sem cobrar aquele imposto absurdo. O que o tabelião faz nessa hora? Pela ótica da legalidade estrita que a gente conversou, o tabelião não pode, sob nenhuma hipótese, fazer o controle difuso de inconstitucionalidade de ofício. Ele não pode, olhar para a lei municipal vigente que determina a cobrança, decidir por conta própria que ela é ruim ou injusta baseado num precedente que não possui efeito vinculante geral e isenta o usuário do tributo. Ele está preso à lei local. Sim, a lei local, enquanto não for suspensa ou revogada pelas vias processuais corretas, goza de uma imperiosa presunção de constitucionalidade. Se a decisão do STF que o usuário trouxe no celular não possui efeito vinculante que obrigue aquele município específico e todos os órgãos, o delegatário está simplesmente de mãos atadas. Ele tem que cobrar. Superiores já disseram que leis parecidas em outras cidades são absurdas.
para de me cobrar isso. A pessoa não entende a limitação do cargo. Pois é, mas o tabelião ou o registrador seria severamente punido se ele cedesse a essa pressão popular e fizesse esse controle difuso ali no balcão para o cliente, correto? Severamente punido. Se ele omitir a cobrança do imposto e brincar de ativismo jurisdicional ali no balcão para agradar o cliente, ele comete falta disciplinar gravíssima. Isso é algo muito bem delineado, por exemplo, no provimento 149 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Entendi, a fiscalização é pesada. É muito rígida. O delegatário não pode, de forma alguma, lavar o ato notarial com uma isenção tributária irregular. O passo a passo técnico, a resolução prática que o sistema exige dele é bem clara. O oficial deve emitir uma nota devolutiva. Nota devolutiva. Exato. É um documento formal, técnico, muito bem fundamentado, exigindo o recolhimento do tributo baseado estritamente na lei municipal que está vigente. Mas isso levanta uma questão essencial sobre o acesso à justiça. Não acha? O cidadão fica num beco sem saída. Ele é obrigado a engolir uma lei flagrantemente inconstitucional só porque o cartório não tem poder jurisdicional para intervir? De forma alguma, o cidadão não fica desamparado. O sistema é bem engenhoso e oferece a saída processual correta para isso. Se o usuário insistir que não vai pagar o tributo de jeito nenhum por causa da alegada inconstitucionalidade, o oficial do cartório não entra no embate verbal com ele no balcão. Ele apenas cumpre o seu papel processual e deflagra o procedimento de suscitação de dúvida. Suscitação de dúvida. Importante reter esse termo. Isso. Ele pega todo aquele impasse, toda a documentação, formaliza isso e manda o caso lá para o juiz corregedor permanente do fórum. Ah, o gerente da nossa analogia inicial. Exatamente, é o juiz corregedor permanente quem possui a jurisdição inafastável. Ele, sim, por ser juiz de direito, tem o poder legítimo e constitucional para analisar o caso concreto, afastar aquela norma abusiva via controle difuso, se ele assim entender que é o correto, e determinar se o cartório deve ou não registrar o ato sem o pagamento. O problema é inteligentemente transferido do balcão administrativo para o gabinete jurisdicional. Então, o que a gente pode notar de tudo isso é que o sistema é criado para proteger a validade e a força da lei a todo custo, até que a autoridade com a ferramenta certa, dentro do devido processo legal, decida o contrário. O cartório funciona como o grande filtro de legalidade da sociedade, mas jamais como a marreta que destrói as leis, né? O resumo perfeito. Muito bem, com essa jornada prática maravilhosa, a gente chega à reta final da nossa imersão. E é hora daquele bate-bola rápido. Uma síntese final focada no fichamento estratégico para consolidar de vez tudo que a gente destrinchou aqui hoje. Vamos disparar aqueles conceitos que precisam estar super afiados na memória de quem acompanha? A ADI estadual, como a gente viu no começo, exige a vedação ao monopólio. E o objeto dessa ADI no Tribunal de Justiça é radicalmente restrito. Apenas leis estaduais ou municipais entram na mira, jamais uma lei federal. Tem também o fenômeno dos simultâneos processos. Quando a mesma lei estadual, que é baseada na norma de reprodução obrigatória, é atacada tanto no TJ quanto no STF, ocorre o sobrestamento obrigatório. O Tribunal Estadual paralisa tudo e aguarda a voz final do Supremo. Isso. E entrando nas crises institucionais agudas, a ADI interventiva estadual, para enquadrar municípios que ferem princípios sensíveis, possui legitimidade ativa exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, conforme atesta a famosa súmula 614. E a ação consequente do governador para decretar intervenção é sempre um ato vinculado. E, por fim, o controle de balcão que acabamos de ver. O delegatário do cartório atua sob o dogma da legalidade estrita. Diante de lei local que seja aparentemente inconstitucional, ele não atua como juiz. Ele qualifica o título negativamente, emite a nota devolutiva e utiliza a suscitação de dúvida para que o juiz corregedor resolva o conflito lá no caso concreto e não no balcão. É uma arquitetura jurídica bem complexa, mas que demonstra um equilíbrio institucional admirável, sabe?
E se me é permitido uma reflexão de encerramento um pouco mais inspiradora aqui para quem estuda, o caderno de estudos do professor Lessa traz uma menção muito profunda ao livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 142. Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Uma citação muito forte para o nosso contexto. Sim, eu acho fantástica, porque se a gente conectar os dogmas altivos e as súmulas frias do STF lá de Brasília à conduta rigorosa e cotidiana daquele tabelião lá no interior do estado, a gente consegue enxergar o verdadeiro propósito do que chamamos de justiça multiportas e da segurança jurídica. Sem dúvida alguma. A atuação correta no balcão do cartório, filtrando os abusos de um lado e direcionando as crises reais de inconstitucionalidade para o juiz corregedor de forma limpa do outro, não é apenas burocracia estatal. É a argamassa que estabiliza a paz social. É o escudo prático que protege a dignidade da pessoa humana lá na ponta da linha e evita a proliferação desenfreada de litígios desnecessários. O direito posto em prática, com método, humildade e responsabilidade jurisdicional, ele efetivamente pacifica a sociedade. Uma visão que amarra perfeitamente o rigor dogmático com a vocação humana do direito. Para quem se prepara para carreiras jurídicas de alto nível, entender que a sua futura profissão, seja vestindo a toga como juiz, atuando como promotor, defensor ou assumindo uma delegação como registrador, entender que você é uma peça vital dessa enorme engrenagem de pacificação muda completamente a forma de estudar. O estudo deixa de ser uma decoreba vazia para passar no concurso e passa a ser a compreensão de um maquinário que mantém o país funcionando de verdade. É sempre válido refletir sobre como as instituições, com todas as suas falhas, freiam os excessos humanos, né? Com certeza absoluta. E para quem está acompanhando até agora, e aí, qual tema específico de alta complexidade vocês gostariam de ver na nossa próxima análise profunda? Deixem registrado nos comentários para a gente direcionar os próximos estudos aqui do canal. Isso aí, participem que a gente lê tudo. Até o nosso próximo encontro. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!